Fala galera, beleza? Nesse vídeo vou falar sobre um tema um pouco diferente aí do canal, que é sobre essa situação aí do André Gabé e da Cacau Protásio, né, que trabalhavam juntos no Multishow, né? O André Gabé, que é ex-BBB, ele participou do Big Brother Brasil, um dos primeiros Big Brothers que tivemos aí, e ele virou roteirista, né, trabalhando na televisão aí, e foi demitido aí esses dias. Eu vi essa notícia agora há pouco, eu nem estava sabendo disso, mas eu dei uma boa lida sobre o que aconteceu e tudo mais, e eu vou dar minha opinião aí sobre tudo isso, né? Uma situação bem complicada, e esse vídeo eu vou explicar o real significado desse vídeo com esses dois aí, né? Que é a confiança no próximo, né? O quanto que você hoje em dia está cada vez mais escasso em quem você pode confiar, né? É igual aquela frase do Legião Urbana, né? Se você não tiver em quem confiar, confie em si mesmo, né? Que o nosso Renato Russo aí deixou há alguns anos atrás, um dos maiores poetas da música, mas que essa frase tem tudo a ver aí nos dias de hoje. Então o André Gabé foi demitido, né? E dizem aí que a Cacau Protásio foi uma das... Dizem, então não é uma notícia, não é uma prova, isso é boatos que a Cacau Protásio foi uma das protagonistas da demissão aí do André Gabé, talvez pela relação não ser boa. Então isso saiu em todos os jornais aí conhecidos, né? Saiu no Metrópolis, agora há pouco uma notícia sobre isso, saiu no Splash, que é uma rede ali uma coluna de fofocas do UOL. Então várias notícias aí falando sobre essa situação aí, e que ele disparou aí contra ela, falando que ela é uma pessoa, né, xingando assim mesmo, né, falando dos defeitos dela aí, que eu não vou repetir aqui no vídeo, né, mas todo mundo vai saber quando for olhar o vídeo, quando olhar as notícias, e mostra aí quem tá certo, quem tá errado. Mas todo esse contexto aí, essa brigaiada, a gente pode tirar uma lição de vida, que é que a televisão, em primeiro lugar, a televisão, né, a televisão, a gente acha que tudo que passa na televisão é verdade. Isso aí é a pior besteira, é a pior burrada que a gente acredita. Muitas pessoas acham que a televisão é sincera, é verdadeira, e que todo mundo tá ali, né, amiguinho, e não é bem assim. Eu já ouvi de algumas pessoas que eu conheço, de emissoras pequenas, afiliadas de alguns lugares onde já morei, que já me falaram, que trabalham no jornalismo, por exemplo, que me falaram que televisão é uma das piores sujeiras que existem aí no mundo, né? Não é só no Brasil, no mundo. As pessoas às vezes se odeiam, mas elas estão ali trabalhando juntos e convivendo, né? E sobrevivendo, mas no fundo elas se odeiam. Uma quer, digamos, o fim da outra, mas não pode fazer nada, fica naquele, né? Naquele teatro, famoso teatro. Então faz um teatro para poder deixar tudo bem, mas às vezes não se gostam. Então é muito comum. E esse caso do André Gabé e da Cacau Protásio pode ser um caso disso, que eles há muito tempo já não se gostavam, mas se aturavam, porque o André Gabé deveria ter a sua qualidade, a Cacau Protásio também a sua qualidade. Ela é muito engraçada, né, muito divertida, isso a gente não pode negar, mas que eu acho que tá fazendo um teatrinho sim. Eu acho que assim, se você tem uma relação boa com determinada pessoa, porque aconteceu tudo isso e ele tá falando tudo isso. Então na televisão é bem complicado, deve ser muito difícil trabalhar na televisão, né? Porque deve ser um clima bem complicado, as suas panelas ali, né? Uma atacando a outra, uma tentando destruir a outra para poder se sobressair. Deve ser bem difícil, bem complicado. Então não é fácil, como na vida, né? Às vezes a gente convive aí no trabalho com determinadas pessoas e tem que aturar por causa da sua função, e tem que ir ali aguentando para evitar um clima hostil, uma coisa ruim, e que prejudique aí até o seu trabalho. Então a gente não sabe o que está acontecendo exatamente com o André Gabé e com a Cacau Protásio, mas mostra o quanto que a gente tem que tomar cuidado aí, né, com as pessoas, tem que tomar cuidado com o que a gente fala. Às vezes a gente fala determinadas coisas para pessoas que não querem o seu bem e pode acabar te prejudicando tudo aquilo. Então é muito difícil mesmo. Então isso é um caso, ao meu ver, bem clássico mesmo, de que os dois não se suportavam, mas estavam ali se aguentando, né, até o máximo que pôde. Aí com certeza talvez a corda, a parte mais fraca da corda arrebentou pro lado do André Gabé, né? Porque pelo que eu li nos noticiários aí no Metrópolis e também no UOL, ele não fez nada de errado, né? Ele não fez nada de errado,
é porque realmente deveria ter ali os dois lados da moeda, né? O lado das pessoas que gostavam mais do Gabé, outro lado das pessoas que gostavam mais da Protásio, e acabou arrebentando pro lado do Gabé, e o Gabé acabou sendo demitido aí da empresa. Então, situação muito difícil, a gente não sabe, né? Quem é quem, a gente sabe do trabalho, é lógico, a Cacau Protásio é muito engraçada, o Rassum é muito engraçado, o Marcelo Adnet é muito engraçado, o Fábio Porchat é bem engraçado, mas a gente não sabe como é que eles são lá dentro, né? Como é que é a relação dele. Às vezes a gente acha, por exemplo, vou dar só um comentário que não é verdade, mas por exemplo, Ana Maria Braga e o Louro José, às vezes eles não se dão bem, às vezes eles não se gostam, mas eles trabalham muito bem juntos. Então a relação dos dois é que nem um time de futebol, é muito comum isso daí. Às vezes a gente acha lá que o trabalho do Guardiola, que é muito bom, e do Haaland, né, quem começou agora há pouco tempo no City e já é campeão da Champions, acha que os dois são um em carne, e não são. Às vezes os dois não se gostam, mas os dois se aturam porque o Guardiola é muito bom e o Haaland é muito bom, deve ser aí o melhor jogador do mundo. Então os dois acabam se aturando porque um precisa do outro, e o Manchester City nessa história também ficam aí se aguentando, né, suportando essa situação, porque os dois estão se dando, tão de uma forma profissional, estão dando muito certo. Mas na parte pessoal, às vezes os dois não se gostam, às vezes os dois se odeiam, a gente não sabe qual é a verdade. Às vezes no Paris Saint-Germain também estava acontecendo lá, o Neymar e o Mbappé, muitos diziam que os dois não estavam se dando mais bem. É bem provável que seja verdade, porque o Neymar saiu e o Mbappé, digamos, parece que está mais feliz agora, depois da saída dele, então mostra que o Mbappé realmente não gostava do Neymar. É lógico que tudo isso a gente não tem prova nenhuma, é só achismo, então é só uma opinião minha, bem sincera sobre o assunto, mas que nessa situação do André Gabé e da Cacau Protásio tá bem na cara que os dois não se davam bem. Mas aí chegou a um patamar que a Cacau deve ter feito a famosa caveira dele, pegou, falou mal, pressionou a direção, pressionou os chefes e acabaram demitindo aí o cara. Então foi o que aconteceu. Talvez, supostamente. Ele saiu, mas a gente não sabe ainda qual é o principal motivo, o porquê que ele saiu, qual foi o motivo realmente de tudo isso. Eu acho, minha opinião, que foi a relação mesmo entre os dois, e que o lado, a turminha da Cacau Protásio conseguiu se sobressair em comparação à turminha do André Gabé. Então o André Gabé acabou sendo demitido, e convenhamos, né, a Cacau Protásio hoje ela é muito mais assim, ela tem um nome mais consolidado do que o Gabé. Então acabou saindo do lado mais fraco, aí vamos dizer, da corda, que foi o lado do André Gabé, acabou sendo demitido, mas vida que segue. Essa notícia para mim não vai mudar nada na minha vida, eu só fiz o vídeo mais falando sobre supostamente o que aconteceu, né, baseando-se nos fatos do site do Metrópolis e também do site do Splash do UOL, mas principalmente que tudo isso nos ensina uma lição aí muito importante, que é não confiar nos outros, né? Ou ter muito cuidado na hora de confiar numa pessoa, e que na televisão, quando a gente for assistir alguma coisa, nem tudo que a gente assiste é verdade, e que a gente tem que pensar muito bem e pesquisar muito bem antes de achar qualquer coisa. Então é isso aí, galera. Peço para você deixar um like nesse vídeo, se inscrever no canal e até a próxima. Valeu!